Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 18 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar ainda sobre as pragas do Egito, né? Estamos na segunda praga, foi a praga das rãs. E nós sabemos que foram 10 pragas. A praga da rã, o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares a deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os termos. Lembrando que era promessa de Deus que na terra onde habitava os filhos de Jacó, né, aquela terra de Gozém ali no Egito, ali não seria afetada. Todas as pragas atingiram todos os do Egito, mas o povo hebreu era poupado de cada uma das pragas que afetou aquele povo naquela época. O rio criava rã que subiam, que iam às casas, nos dormitórios, nas camas, nas casas dos servos, nos fornos. Imagina, onde você abria, nas amassadeiras onde eles faziam pão, todo lugar tinha rã. Então nós vamos ver que o povo, ele ficou apavorado diante disso. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão e com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir a rã sobre a terra do Egito. E Arão fez isso, estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram todo o Egito. O Faraó rapidamente mandou chamar Moisés: diga-me, o que hei de rogar a ti pelos teus servos e por teu povo, para tirar essas rãs das nossas casas, que fiquem somente ela nos rios? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E aí as rãs apartar-se-ão de ti, nas suas casas, nos seus servos e no teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o território, né? E o Senhor fez conforme a palavra que Moisés. Então Moisés dizia e Deus cumpria com aquilo que Moisés dizia, né? As rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se, no versículo 14, montões, né? A terra cheirava mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não ouviu como o Senhor havia dito. E aí nós temos a terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão, fere o pó da terra, para que torne em piolhos em toda a terra do Egito. Então você prestou atenção? O pó da terra se transformou em piolho e atingiu todo o território, né? E novamente os magos, diz no versículo 18, os magos encantadores, eles não puderam. Havia piolho nos homens, no gado, em todo lugar, né? A quarta praga foi a praga das moscas, né? Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante do Faraó, e eis que sairá das águas. Disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares o meu povo ir, eis que lhe enviarei enxames de moscas, né? Então era mosca nas casas dos egípcios, se encheu, não era uma mosquinha ou outra. Imagine você, né? Quando tem mosca na nossa casa, como a gente fica agoniado. E aqui eram enxames de mosca. E aí houve aqui
separação entre o povo egípcio e o povo de Deus, porque não havia mosca na casa do povo hebreu. E o Senhor fez assim, né? Grandes enxames na própria casa do faraó, isso aconteceu, né? E aí Faraó disse para Moisés: ide sacrificai o vosso Deus, né? Pode ir. E Moisés, né, disse: não, nós precisamos, não podemos fazer isso aqui nas suas terras. Nós precisamos sair daqui. Precisamos ir num caminho de 3 dias. E Faraó disse: deixai-vos ir, para que se sacrifiquem ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente indo, vades longe e orai também por mim. E aí nós vamos ver que saiu Moisés da presença do faraó, fez o Senhor conforme a palavra, né? Os enxames de moscas se retiraram de Faraó. Mas sabe o que aconteceu? 32 fala: endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou o povo ir. E aí nós vamos para o próximo capítulo, que vai falar da 5ª praga, que é a morte dos animais, né? Na 6ª era tumores e úlceras que dava no povo, dava nos animais, né? E imagine que cada praga que vinha sobre o Egito deixava o povo cada vez mais assustado, mais debilitado, pessoas morriam, né? E aí nós vamos ver que a 7ª praga foi a chuva de pedras. Imagina as plantações, animais sendo mortos com essa chuva, né, de pedras que caiu sobre o Egito. E aí nós vamos ver que houve a 8ª praga, no capítulo 10º, que foi a praga dos gafanhotos. Então aquilo que não foi destruído pela praga, né, das pedras, das chuvas de pedra, vai ser comido por gafanhoto. E o texto fala, né, que eram enxames como das moscas, né? Cobrirão a face da terra de modo que não poderá ver a terra. Eles comerão o restante que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão toda árvore que cresce no campo. E eles encheram as casas de Faraó, dos servos, né, de todo o território do Egito. E aí nós vamos ver que o Faraó, quando estava no meio da praga, o coração dele, né, apavorado com tudo aquilo, permitia que o povo ia. Mas quando a praga cessava, o texto sempre termina da mesma forma. Versículo 20. O Senhor endureceu o coração de Faraó e este não deixou o povo ir. E aí nós já chegamos agora na 9ª praga, que são a praga das trevas, escuridão completa em toda a terra do Egito, né? Trevas que era palpável, né? Tamanha, e foram por 3 dias. Imagine a escuridão total de 3 dias, né? Nas habitações, em todos os lugares. E aí Faraó chama Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fique as ovelhas, as vossas vacas, mas pode levar até as crianças. Moisés disse para ele: tu também darás às nossas mãos sacrifícios e holocausto para que oferecemos ao nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará na terra do Egito. Iremos com tudo e todos, né? Então, isso está declarado já na 9ª praga, né? E nós vamos ver que no 27 o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não quis deixar eles ir, né? E aí nós vamos ver que no 28 o Faraó diz para Moisés: vai-te de mim, guarda-te, não quero ver mais o teu rosto, né? Porque no dia que eu vi teu rosto, Moisés, você vai morrer. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto, né? Então assim nós terminamos o capítulo 10 e amanhã nós vamos falar sobre a última praga, que é a praga, né, que é a morte dos primogênitos. Deixo orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.